Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, né? Faz bem, oração faz bem. Então vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, na sua presença, uma vez mais, estamos nessa noite. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco no íntimo. Senhor, que a tua palavra possa ir na divisão da alma e do espírito. Pai, que a sua palavra fale conosco. Senhor Deus, que possamos ser ensinados pelo teu Espírito Santo. Senhor Deus, me dá graça para trazer do céu a vontade do seu coração a esta igreja nessa noite. Continua conosco. Esse culto é para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Sente, tome seu assento. Irmãos, todo mundo tem esse papel? Acho que não, né? Faltou, né? Então, não, então fique com esse, porque eu tenho ele aqui. A minha fé foi pouca, eu devia ter impresso mais. Irmãos, nós estamos nesse mês na direção de Deus, através do nosso pastor, falando sobre escatologia, né? E para quem estava na quinta-feira passada, a aula de hoje já vai fazer muito mais sentido, porque você vai juntar os dois textos, as duas aulas. Para quem não estava, eu vou dar uma síntese rápida do que aconteceu aqui na quinta-feira passada. Para você que está longe, o meu convite, para que você possa vir mais perto, para que você possa acompanhar o desenho no quadro, porque vai fazer muita diferença no seu aprendizado hoje, você ver os riscos que eu vou fazer ali, ainda mais se você não tiver essa folha que os irmãos estão segurando. Eu mandei no e-mail da igreja o desenho também, eu não sei se dá para projetar ou não, mas eu mandei lá, onde me pediram lá, para a gente projetar. Então, meu agradecimento a Deus por poder estar aqui, né? Como disse na quinta-feira passada, o ensino deste mês é embasado no meu livro, Os Mistérios do Tempo do Fim, onde eu escrevo alguma coisa sobre escatologia. Nesse dia de hoje, vamos falar sobre o terceiro capítulo do livro, o estado intermediário. Então, para quem estava aqui na quinta passada, vamos relembrar rapidamente. Na aula passada, nós falamos sobre a existência da alma. E nós falamos que Deus, quando Ele diz em Gênesis que nos criou a sua imagem e semelhança, não era simplesmente imagem e semelhança física. Deus, quando fala essa palavra na Bíblia, Ele nos cria como Ele também é. Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos cria também da mesma maneira, com corpo, alma e espírito. O corpo, a parte mais externa do homem, a parte física do homem, a alma, a parte interna, responsável pelas ações que o corpo faz, é a alma que sente, é a alma que decide, é a alma que chora, é a alma que se alegra, é a alma que fica triste. E então o espírito, a parte mais oculta então do homem, que fica escondida atrás da alma, é com esse espírito que o nosso espírito tem comunhão com o Espírito de Deus, e esse então intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos ajuda a orar, a clamar e a ter comunhão com Deus. Até aqui tudo bem? Aprendemos também que a alma é imortal. E daí então advém a grande luta de Satanás com o céu. Por quê? Porque a nossa alma não será aniquilada. A nossa alma não será destruída. Por isso o diabo quer tomar a nossa alma para si, porque ele já está condenado. Nós entramos nessa batalha e nós sabemos o final dessa batalha, nós vamos vencer essa batalha. Satanás, por mais de alguém disse para mim após a aula, se o diabo sabe que ele está derrotado, por que ele ainda continua lutando? Porque ele quer levar o quanto mais de derrotados possíveis com ele. Então a luta de Satanás contra nós é tão árdua, porque ele sabe que a nossa alma é imortal. E o projeto de Satanás é que nós tenhamos o sofrimento eterno. Após isso, nós falamos então sobre a morte, né? A morte física, e eu disse que existiam 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física é a separação da parte espiritual da parte física do homem. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó, né? E a morte espiritual é quando o homem não conhece a Cristo, ele é morto espiritualmente. A morte espiritual tem solução, é só a pessoa aceitar Jesus, e a Bíblia diz que ela sai da morte para a vida. E a terceira morte, que é a morte eterna, é quando então
o homem morre a morte física sem Cristo. É como o homem passa pela primeira morte, ele morre sem Cristo. Então ele passa pela morte eterna, ou seja, uma eternidade de sofrimento. Falei que era importante entender esses passos, para que quando a gente chegar no que é emocionante do Apocalipse, né, e vocês são os vencedores em ouvir toda essa base escatológica, na semana que vem, a nossa primeira aula é sobre ressurreição. Ressurreição e volta de Cristo é pentecostal, né? Dá para a gente dar bastante glória a Deus. Agora, falar de morte, de alma e de estado intermediário é um pouco difícil, mas que Deus abençoe vocês e muito obrigado por estarem aqui. Então, quando eu digo estado intermediário, eu não quero jamais que você pense em um purgatório, porque de fato ele não existe. É fato que você tem a chance, a oportunidade de ser salvo ou condenado enquanto você respira. Tanto que na aula passada falamos sobre as visitas aos hospitais e que quantas pessoas foram salvas no último suspiro, ou seja, na ânsia da morte. Então, enquanto há vida, há esperança. Então, quando eu digo de estado intermediário, é simplesmente para saber aonde a pessoa está aguardando o juízo. Porque no momento da morte ela já sabe se ela foi condenada ou salva. Ela está ciente pelo lugar que ela acorda e por quem vem buscar ela. E nós já vamos chegar nesse ponto. Então a gente aprendeu sobre a morte na última aula, uma realidade que ninguém pode fugir dela. Mais cedo ou mais tarde nós a enfrentaremos, a não ser Maranata, que toque a última trombeta e o Senhor nos arrebate em vida, que é o meu sonho, que eu faça parte da geração do arrebatamento. Alguém tem essa vontade também, irmão? Que a trombeta toque, aleluia, e que Jesus arrebate a sua igreja. Agora, a morte é uma triste realidade do ser humano, e se o corpo físico se desfaz e a alma é imortal, para onde vão os que morrem? Isso, muito obrigado. Se desse para apagar a luz, era um sucesso. Para onde vão os que morrem? O que acontece com as almas dos que morrem fisicamente? Sobre isso nós vamos falar hoje, e é um assunto bem extenso. Segundo a Bíblia, existe um local onde a alma e o espírito, claro, dos que morrem aguardam a ressurreição. Olha, ficou perfeito. Após a morte, a alma passa para o que é chamado de estado intermediário. Estado intermediário. A Bíblia, ela não entra muito em detalhes sobre o estado intermediário, é mais ou menos assim: o que eles estão fazendo lá? Eles estão falando não sei o quê. Isso a Bíblia não tem esses detalhes, né? A gente vai ficar com a dúvida, só vai ser revelado para nós naquele dia. Tem o quê? Muita conjectura, muito teólogo que diz assim: não, eles estão lá cantando santo, santo, santo. Já ouviu alguém falar isso? Né? Eles estão lá conversando com Abraão. Já viu o pregador? O pregador pentecostal ama essa conjectura. E daí estava lá Lázaro sentado com José, dizendo: José, conta mais uma vez a sua história. E de repente Jesus grita. Então o pentecostal gosta de conjecturar, mas a Bíblia mesmo, ela não vai dizer o que eles faziam, não tem muito detalhe. Ela vai dizer como funciona todo o sistema, mas não dá muito detalhes acerca disso. Mas tem alguns textos que dão informações muito importantes. Já abre a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 16. Deixa aberto aí, a partir do versículo 22, e nós vamos ler, na verdade vamos ler a parábola toda, mas deixa aberto aí. Então, no Antigo Testamento já havia uma consciência de continuidade de existência humana após a morte física. Então, mesmo antes do Cristo, no Antigo Testamento, já havia essa consciência: espera aí, a vida não acaba aqui, há uma continuação disso. E como é isso? Então, a ideia do Velho Testamento também era que existia um lugar para onde a alma humana ia após a morte. Este local como um todo é chamado no Antigo Testamento de Sheol ou Seol. Do jeito que você quiser falar e do jeito que você falar está certo, irmão. Seol. Ou também no Novo Testamento chamado de Hades ou Hades, né? Como no bom português, Hades. Antes da morte de Jesus, o espírito e a alma de todos que morriam, salvos ou não, iam para um lugar chamado Hades. Todos que morriam iam para o Hades. Então entenda, ninguém que morria no Antigo Testamento subia. Todo mundo que morria no Antigo Testamento descia.
E nós já vamos entender isso. Quem está olhando a imagem já vai começar a entender. Então, todo mundo que morria, salvo ou não, ia para o Hades ou para o Seol. E esse lugar fica num plano inferior, ou seja, abaixo, e muitas vezes é associado ao seio da terra. Então tem vários textos que vão dizer isso, no meu livro eu cito eles, mas não vou citá-los hoje por causa do tempo. Então, na ilustração, você começa a enxergar que abaixo da cruz, né, do Gólgota, tem lá um lugar aqui. E aqui é o plano, é a terra. E como está lá no desenho, aqui é o Gólgota, o Monte Caveira, o monte da crucificação. E eu sou ótimo em desenho. E a ideia de desenhar é para você nunca mais esquecer dessa aula de hoje. Então, aqui, esse lugar é chamado de Hades, ou Seol. Esse lugar aqui, abaixo do plano, inferior, aqui, Hades ou Seol. É nesse lugar aqui que todos que morriam no Antigo Testamento iam. Vamos ler o texto? Na ilustração, você pode observar à esquerda uma representação do mundo dos mortos, que é aqui. Isso aqui é chamado de mundo dos mortos. Mundo dos mortos, Hades ou Seol, mundo dos mortos. Se você acompanha lá, é aquela parte abaixo das cruzes, é aquilo ali perto do seio da terra ali, mundo dos mortos. No Hades havia dois compartimentos, um para os salvos e um para os não salvos. Então presta atenção, quem morria no Antigo Testamento não subia, todo mundo descia. Agora aqui dentro, e eu vou tentar fazer bem bonitinho, mas vai sair estranho. Então aqui vai ter o seio de Abraão. E aqui vai ter um lugar chamado lugar de tormento. E aqui existe um abismo. Aqui embaixo existe o poço do abismo. O poço do abismo eu vou pintar de vermelho, porque depois o poço do abismo vai fazer... É muito importante entender que existe o poço do abismo, ou seja, a parte mais funda ainda do abismo, pior do que para quem já foi condenado. Então, é aquilo lá que está lá. Então, existem dois compartimentos, um era o seio de Abraão um pouco mais acima, e abaixo o lugar de tormento, no meio um grande abismo. Esse é o local para onde iam os que morriam e tinham esperança de salvação. Esperança de vida após morte, esperança nas profecias, esperança que havia um Messias, esperança que alguém haveria de salvar a sua alma. Esses que morriam iam para o seio de Abraão, aqueles que não criam em nada, porque entendem, irmão, mas Jesus não está no Antigo Testamento, então como é que eles faziam, como é que era a salvação? Dentro do homem, crente ou não, existe algo chamado consciência, e a sua alma clama. Você não precisa ser crente para não roubar. É claro que o crente tem ainda a ajuda do Espírito Santo, o apoio do Espírito Santo, mas você não precisa ser crente para não adulterar. Tem gerente de banco de 50, 30 anos, 50 já não dá, 30 anos de banco, não é crente, nunca roubou o banco. Não precisa ser crente para não roubar. Há uma consciência. Então a consciência diz, está errado. A gente ignora a consciência e vai. No nosso caso, a consciência diz, está errado. O Espírito Santo fala, está errado. A gente ignora e continua. Mas tem gente que só a consciência dele, ou seja, já ouviu alguém dizer, não, eu não durmo com a consciência tranquila. Eu peguei o troco errado e já não dormi. A pessoa não é crente. E muitos de nós, sabe aquela pessoa que você conversa, fulana, é tão gente boa. Só falta aceitar Jesus. Porque a consciência dele é sarada. Então, no Antigo Testamento existia a consciência. Então, vamos lá. Então, esse é o local onde iam os que acreditavam nas profecias e tal. Lucas capítulo 16, versículo 22 a seguir. Eu vou fazer a leitura. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Verdade sobre o estado intermediário. Quando o salvo morre, quem o busca são os anjos. E quem já viveu alguma experiência de ânsia de morte, quem
Quem já esteve com algum salvo nesse momento, quem já esteve em algum hospital e teve essa oportunidade, quem já viveu isso, e há vários relatos, você vai escutar a pessoa dizendo: os anjos estão aqui, eles vieram me buscar. Quantas experiências e testemunhos assim já ouvimos, né? Então, verdade do estado intermediário da alma: os anjos vêm buscar os salvos. Coisa linda é isso aqui. E morreu também o rico, que foi sepultado. Desceu direto, irmão. Ninguém buscou, ninguém desceu direto. E no inferno, e aqui há um erro de tradução, depois eu vou falar sobre isso mais à frente, porque não é inferno. Eu não posso chamar isso aqui de inferno. Eu não posso chamar esse lugar aqui de inferno, porque senão eu ia dizer que o seio de Abraão é dentro do inferno. Então não é. E é bem verdade que o inferno nem inaugurado foi, está lacradinho ainda. Nós vamos aprender isso até o final, mas é um erro de tradução. E no inferno ergueu os olhos, ou seja, no lugar de tormento ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão. Vamos recapitular, irmão. Então, seio de Abraão não é um lugar que as pessoas iam deitar no peito de Abraão e descansar. É um lugar. É um lugar. Não, e é fato que muitas seio de Abraão, então, Abraão ele é enorme, segurava todo mundo ali no seu... Não, é um lugar. É o nome, é uma maneira de honra, né, a Abraão, né? E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Entenda que esse homem mente, porque se Abraão realmente fosse pai dele, ele não estava no lugar de tormento, ele estava no seio de Abraão. É quando a Bíblia diz assim: eles me honram com os lábios, mas o seu coração... Então não é pai Abraão. É igual o Salmo 23. Ao Senhor é o meu pastor. É bonito falar. Colocar o adesivo no carro e etc. Mas você tem certeza? Porque se o Senhor é o seu pastor, a primeira coisa que o escravo, o subordinado fazia quando tinha o Senhor, obedecia. Então se não obedeceu, ele já não é o seu pastor. Então não é pai Abraão. E clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então, dá para entender que aqui dentro do lugar de tormento há uma chama que queima dia e noite. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora ele está consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós. A Bíblia vai chamar o seio de Abraão de cativeiro. Por quê? Porque ninguém sai. Entra, fecha, ninguém sai. E Abraão está dizendo: olha, nem se eu quisesse. Nem se eu quisesse. Não dá. Deus já fez certinho. Tem um abismo, eu vou fazer maior. Tem um abismo entre nós. Tem um abismo entre nós. Um grande, a Bíblia chama de grande abismo. E se a Bíblia diz que é grande, irmão, é porque era mesmo. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Então é óbvio que os do seio de Abraão jamais iam querer descer lá no lugar de tormento. E os do lugar de tormento que talvez quisessem, mas havia ali um grande abismo. O local de tormentos para onde iam os ímpios que morriam nos seus pecados parecia aparecer num plano inferior junto com o seio de Abraão. Então até aqui tudo dá para entender? Mundo dos mortos, as almas salvas por seio de Abraão, as almas que não creram no Messias, as almas que não tinham a consciência sarada e assim por diante, vinham para o lugar de tormento. Isso é Antigo Testamento. No Antigo Testamento era desse jeito que acontecia. Então, aqui no meio, o poço do abismo e aqui um grande abismo. Até aqui tudo bem? Dá para acompanhar? Dá para ir entendendo? Se possível, ir anotando também. Então, os salvos e os não salvos estavam separados por um abismo intransponível que nenhum dos dois poderia passar. E no mais profundo do abismo, também chamado de poço do abismo,
e é aqui, ó, o poço do abismo. Cadê a preta? Isso. Lembra que eu disse que aqui era o poço do abismo? O poço. Irmão, mais ou menos quantos anos o mundo existe? Milhares e milhares. 10 mil anos? 50 mil anos? De vez em quando arqueólogos acharam estátua de mais de 20 mil anos. Eu pensei, meu Deus, como é que eles sabem? Muitos milhares de anos, amém? A Bíblia diz que no poço do abismo estão alguns anjos caídos e aprisionados, os quais só serão soltos na grande tribulação. Você consegue imaginar isso? Então, desde a fundação do mundo, Deus prendeu ali uns anjos caídos. Esses anjos estão atormentados, presos, sofrendo, e vão ser soltos na grande tribulação. Imagina quando esse trem for solto na grande tribulação, o horror que vai ser. Judas, versículo 6, diz o seguinte: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então, na rebelião de Lúcifer, alguns anjos Deus aprisiona no poço do abismo, para soltar eles na grande tribulação. E mais uma vez, eu dou graças a Deus pelo sacrifício de Cristo no Calvário, porque eu não passarei pela grande tribulação, aleluia. A grande tribulação vai ser terrível. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Presta atenção, irmão, só para você valorizar a tua salvação. E pode abrir capítulo 9, versículo 1, nós vamos ler até o 11. Esse Apocalipse, lembra que eu disse, vou repetir, para quem não estava na quinta passada, não tenha medo do livro de Apocalipse. A igreja só está nele até o capítulo 5. Do capítulo 5 até o 19 não tem igreja, a gente está sentado na ceia das bodas do Cordeiro, aleluia. E a gente retorna com Cristo triunfando no 20 para frente. Então vamos lá, no capítulo 9, que eu vou ler agora, a gente não está. Você podia ter dado glória a Deus, mas tudo bem. Então no capítulo 9, que eu vou ler agora, a gente não está. Nesse capítulo 9, por que eu vou ler ele? É quando esses anjos aqui, do poço do abismo, vão ser libertos. Olha o que vai acontecer. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A chave do poço do abismo. Sabe aquela expressão, trancou e jogou a chave fora? Não funciona com Jesus. A chave está guardada, irmão. Está guardada. Por isso que a gente tem que valorizar a nossa salvação. E é por isso que realmente o meu coração sangra quando tem apelo de aceitar Jesus. Eu quase estou aceitando Jesus de novo e a pessoa não quer Jesus. A pessoa não quer Jesus. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Você que gosta e que assiste muito filme, quando você estuda Apocalipse, você vai ver que a maioria das inspirações vem daqui. Sabe aquele filme que você assistiu, que a terra abria e subia um negócio e tal? Vai acontecer na grande tribulação. Vamos continuar? E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte,
e não acharão. A desejarão, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como umas coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Olhe para mim, irmão. É incrível como até o diabo sabe respeitar a hierarquia. Você já percebeu? Tudo que você vai ler de Satanás está organizadinho. É a legião, é o não sei o quê. E lendo Apocalipse, você vai ver que existem os níveis de demônio. Os camaradas estão presos no abismo há milhares de anos. E tem um chefe lá. E tem um cabeça. E tem alguém que eles respeitam. Tem alguém que quando a porta for aberta, eles só vão sair se o líder falar, vamos. Por que é tão difícil respeitar a hierarquia? Por que é tão difícil respeitar a liderança? Até o inferno faz. Até os demônios se respeitam. Por que para a gente é tão difícil? Né? E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu, o seu nome era Abaddon, e em grego, Apolion. Que incrível! Satanás será aprisionado nesse lugar, após a grande tribulação, por um período de 1000 anos. Então, após a grande tribulação, quando tudo se findar, e o Senhor vencer a batalha do Armagedon, Satanás vai ser aprisionado aqui por 1000 anos, mas aqui ainda não é o inferno. A mesma chavinha que abriu, vem, tranca de novo, por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, para quem está anotando. E lançou no abismo, e aqui já tem igreja, irmão, aleluia. Capítulo 20 já tem igreja. Aqui a igreja desceu para vencer com Cristo. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele. Aleluia. Para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então olha como o estado intermediário, é importante a gente entender como ele funciona. Porque a gente tem que entender isso para a gente chegar depois no arrebatamento e na vinda de Jesus, para não ter dúvida nenhuma. Então olha como esse lugar ele é importante para toda a cronologia escatológica. Esse poço do abismo, senão você lê aqui depois, quando nós falamos lá da batalha do Armagedon, e você fica pensando, onde é esse poço do abismo? Onde vai ser preso? Eu estou te ensinando hoje. O poço do abismo é no lugar dos mortos, no final, aqui embaixo. Poço do abismo. Certo? Todo mundo entendeu até aqui? Ok? Eu queria pedir que na próxima quinta você traga perguntas. E daí traga ela escrita, porque eu não vou deixar você falar, senão Apocalipse tumultua tudo, né? Como é que vai ser a cabeça aí do gafanhoto? Pronto, acabou a aula. Até eu explicar como vai ser a cabeça do gafanhoto. Mas então você traga qualquer pergunta da aula passada, desce das próximas, e a gente responde. A palavra grega para poço do abismo é tártaro. No Seol, há vida consciente e sofrimento. Todo mundo que está aqui está consciente. Todo mundo que está ali está consciente. Quem está no lugar de tormento está consciente. Quem está no seio de Abraão está consciente. Acredito eu que quem está no seio de Abraão está dizendo, valeu a pena. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Pastor João Dark, imagina a gente se encontrando lá. Valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena. Zaqueu, valeu a pena.
valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. E eu sei que a gente é todo humano, então um vai olhar para o outro e dizer, era verdade mesmo, hein? Valeu a pena. E lá, no lugar de tormento, tem alguém dizendo, eu poderia ter sido diferente. Eu poderia ter ouvido mais a minha mãe. Eu poderia ter ouvido o meu pastor. Ou como o rico está dizendo, me dá mais uma chance. Né? Se você ler o final da parábola, ele vai dizer, não, deixa eu voltar lá avisar meus irmãos então, porque para mim já não dá mais, mas meus irmãos alguém tinha que avisar. Ele vai dizer o quê? Os profetas estão lá. Parafraseando, os pastores estão lá. As igrejas estão lá. E pasmem os senhores, milhares e milhões de almas que morreram sem Cristo estão gritando agora no lugar de tormento, tentando avisar o pai, a mãe, o irmão, os parentes, ou simplesmente dar um grito à terra dizendo, por favor, aceitem a Jesus. Aceitem a Jesus. Só desmistificar uma coisa, eu estou dizendo que eles estão gritando lá no lugar de tormento, mas tanto do lugar de tormento quanto do seio de Abraão, ninguém volta. Então esse negócio, da minha mãe que morreu, me visitou de madrugada, repreende, irmão, é o diabo. É o diabo. Não, mas a minha mãe entrou no meu quarto e falou para mim, é o diabo. Isso. Ele pode se materializar até como um anjo de luz. Ou como o pastor disse na passagem, como o próprio Samuel. É o diabo. Ninguém volta, irmão. Ninguém volta. Nenhum espírito desce. Ninguém volta. A única coisa que desce em qualquer desses lugares aí é o diabo. Ninguém volta. É impossível. E tanto que a parábola está nos explicando isso. Ele está dizendo, deixa eu voltar lá. Deixa eu aparecer de noite para o meu irmão dizer, eu estou aqui para dizer para você, vai para a igreja. Não, esses sim, esses foram liberados, mas eles não estavam mais no seio de Abraão. Nós vamos chegar lá depois. Esse sim. Na transfiguração de Cristo no Monte das Oliveiras. Esse sim. Só quem tem a chave, é. Mas vamos lá. Então, ninguém volta. É impossível voltar. Não dá para vir avisar, não tem jeito. Então avisa enquanto você tem vida. Vamos combinar assim? A gente avisa enquanto a gente tem vida. Então chega na sua casa, senta com o seu marido e diz, olha, eu te amo. E o inferno existe. Eu conto às vezes quando prego, de quando meu pai aceitou a Jesus, na Guilherme de Paula. Eu sempre que viajava pregando, todo mundo sabe, e eu sempre que saía da pregação, ainda mais se eu falasse sobre o inferno, Mambete, eu mandava uma mensagem para ele. No tempo SMS ainda, pai, preguei hoje sobre o inferno. O inferno é um lugar terrível. E a maior dor do meu coração é saber que o Senhor está indo para lá. Assim, sem papas na língua, é a verdade. Depois veio o WhatsApp, eu já mandava áudio. E o Senhor está indo para lá. Um dia eu recebi a mensagem dele, dizia, filho, o pai não vai mais para o inferno. Eu reconciliei hoje na Guilherme de Paula Xavier. Então fala enquanto você tem vida. Fala para o seu amigo que você ama. Você ama mesmo? É sua best friend forever? É sua melhor amiga mesmo? Então fala de Jesus para ela. Porque coisa triste vai ser no juízo final. Ela vê você lá e dizer, poxa, era tão minha amiga, por que não me disse? Que eu ia passar pelos tormentos eternos. E hoje não dá mais para você dizer que não sabia. Deus está te falando hoje. Deus está te falando hoje. Então fala enquanto tem vida. Então avisa todo mundo, Jesus está voltando. O inferno existe. É um lugar terrível. E porque eu te amo, eu não quero que você vá para lá. Vamos continuar? Então, a ideia de sofrimento somente pode existir mediante vida e consciência. Então, é fato. Está todo mundo consciente aqui. Está todo mundo relembrando fato por fato. E assim, sabe quando você quer lembrar uma coisa, você fala, não, peraí, deixa eu lembrar. E demora um pouquinho. Quando as cãs vão ficando brancas, vai demorando um pouco mais, mas você lembra. Então, ali vai ter tempo, irmão. Para lembrar. De todo passo que você deu errado, de toda vez que não era para ir, você foi, de tudo que não era para fazer, toda vez que você mentiu. Porque, assim,
Eu respeito a nossa tradição. Mas não é só adultério que é pecado, não. Porque se a gente fosse excluir para valer, irmão, mentiu está no inferno. E agora? Enganou está no inferno. Roubou está no inferno. Como o pastor disse, não ia sobrar muito, não. É claro, há pecados que escandalizam mais as outras pessoas, mas tudo bem. Mas no céu não tem uma balança de medir. Então a gente tem que tomar cuidado para coisa pequena não levar a gente para o lugar de tormento. Amém? Vamos continuar. No Novo Testamento, agora, se no Antigo Testamento funcionava assim, e até agora tudo que a gente viu era antes de Cristo, como que acontece no Novo Testamento? Como é que é hoje? Como é hoje? O anjo continua vindo buscar? A pessoa continua descendo para o seio de Abraão? O lugar de tormento ainda está nativo? Ou já fecharam esse lugar? Como funciona? O abismo está lá? O poço você sabe que está. O poço do abismo é certeza, porque você sabe que lá no Apocalipse vai ser aprisionado Satanás nos últimos dias. Após a morte de Jesus e a sua ressurreição, houve uma mudança no estado intermediário. Depois de morrer na cruz, Jesus esteve no Seol ou no Hades. Então vamos lá, só para você entender bem. Sheol ou Seol, Antigo Testamento. Na Bíblia, quando você lê isso, e o Seol é esse lugar aqui, amém? No Novo Testamento, quando você lê Hades ou Hades, é esse lugar aqui, amém? E daqui a pouco eu vou dizer para você que tem lugares aí na sua Bíblia que você vai ler inferno. Mas vai ser esse lugar aqui. Não é o inferno ainda. Não o definitivo, isso mesmo. Há uma tradução, porque na linguagem portuguesa, para traduzir para o português, é o que o tradutor aproximou, para você entender que é um lugar de desgraça, ele colocou inferno. Mas a tradução certa é um nome próprio, é Hades que chama aquilo ali. E ainda na NTLH, na tradução na linguagem de hoje, chama mundo dos mortos, até aí beleza. Fica estranho chamar de inferno, daqui a pouco você vai entender por quê. Então vamos lá. Depois de morrer na cruz, Jesus esteve no Hades. Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10, para quem está anotando. Ora, isto é, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas na terra, e aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O Senhor, segundo a palavra de Deus, foi ao paraíso, naquele momento então chamado de seio de Abraão, que se localizava no Seol. Lucas capítulo 23, versículo 43, para quem está anotando. Lucas capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Não podemos esquecer que no Antigo Testamento existia desde Adão uma promessa de redenção. Gênesis capítulo 3 e 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, irmão, mas como as pessoas do Antigo Testamento tinham essa chance de ir para o seio de Abraão? Desde o Gênesis, há uma promessa de redenção. E quem acreditou nessa promessa, alcançava então o seio de Abraão. Então entenda, Jesus morre, e a gente vai ler aí, e se você tiver lá as 3 cruzes, Jesus no Gólgota, ele morre. Então ele olha para o ladrão da cruz e diz: ainda hoje. E o texto é claro: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Eu sempre, quando prego sobre a ressurreição de Cristo, eu digo que o sábado é o dia do silêncio, porque o sábado é uma incógnita. Eu sempre digo que Jesus estava com saudade de Deus e foi matar a saudade no sábado e volta no domingo, porque na sexta-feira ainda, a Bíblia diz que ele entrega o Espírito. E ele disse, e o meu Jesus não erra quando fala, quando ele promete, a palavra dele é: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então entenda, que o Cristo que está aqui, e deixa eu colocar as outras duas aqui, o Cristo que está aqui, no mesmo dia, ele desce aqui, ele vai aqui, ele volta aqui, ou quem sabe que desça direto aqui e volte aqui, e aqui ele vai para um lugar.
e eu sou muito bom para desenhar, chamado de paraíso. Glória a Deus. Irmão, mas isso aí foi no sábado ou foi no domingo? Foi na sexta. Por quê? Porque ele disse para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no seio de Abraão? Estarás comigo no paraíso. Então entenda, a pregação de Jesus foi rápida. E também não tinha muito o que pregar, e nós já vamos entender isso. Então vamos lá. Nesse local, que você já sabe, mas vale a pena recapitular, estava ali todas as almas aguardando quem? O Messias. Aguardando as profecias, crendo ou não na vida eterna, crendo ou não na vida após a morte. Então já havia uma noção no Antigo Testamento de sacrifício para expiação. Sabe disso? Que a lei de Moisés foi colocada para um sacrifício, expiar os pecados e assim por diante. Todo mundo sabe da história do tabernáculo. Então já tinha essa cultura na mente de todo mundo. Então nós vemos a bênção estendida sobre as nações quando Cristo se sacrifica no Calvário. Abra Hebreus capítulo 11, versículo 8. Só para você entender como isso funcionava, essa fé no Antigo Testamento. Olha só, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Aleluia. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude. Você vê que Abraão está no Antigo Testamento, mas ele, pela fé, já acreditava numa nova cidade, numa Canaã celestial. Amém? Então vamos continuar. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Aleluia. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Glória a Deus, aleluia. Como esse povo do Antigo Testamento era salvo, eles acreditavam que o lugar deles não era aqui, e que Deus havia de preparar um lugar que era realmente a sua casa. Aleluia. Então toma cuidado quando conjecturar o texto, porque a promessa que a Bíblia está dizendo que eles não alcançaram é a promessa da Nova Jerusalém, é a promessa dessa nova terra que eles viam de longe. Por quê? Porque o Messias ainda não tinha chegado. Versículo 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Oh, glória a Deus. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar a ela. Mas agora desejam uma melhor, e esta é a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para dentre os mortos ressuscitar o seu filho. E daí então a figura a ele se recobrou. Encontramos então aqui nesse texto que as pessoas do Antigo Testamento criam numa promessa de uma nova casa, de um novo reino, de um novo trono, de um novo lugar, de uma nova pátria. E daí advém a salvação deles, de crer que alguém estava preparando um lugar, de crer que uma expiação maior que aquela que era feita com animais havia de ser feita, e que eles alcançariam salvação por isso. Amém? Até aqui dá para entender? Então vamos lá. Então já havia uma noção de ressurreição no Antigo Testamento. Esses santos, eles criam nas promessas do Messias e deveriam aguardar no Hades. Porém, após a vinda de Cristo, eles foram levados ao terceiro céu, e nós vamos falar disso agora, pois a promessa do Salvador havia se cumprido.
Jesus Cristo não tinha morrido por eles, embora tivesse crido que era necessário que o aguardassem no Hades. Ou seja, eles não conheciam o Cristo, eles não ouviam falar do Cristo, mas a salvação do Cristo os alcançou, aleluia. Mas como a salvação do Cristo vai os alcançar se eles não o conheciam? E é por isso que o texto do livro diz: mas Cristo não os conhecia, mas ele também não conhecia o Cristo. É por isso que quando Jesus morre, e nesses 3 dias, eles estão lá no lugar de descanso, aguardando no Hades, é nesse momento que o Cristo vai se fazer conhecido. Então, quando a Bíblia vai dizer que Jesus vai pregar, é se fazer conhecido, e nós já vamos entender isso. O fato é, existe um paraíso. Jesus abriu a porta do paraíso, aleluia. Então entenda, Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, eu conheço um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícita dizer aos homens. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Então, vamos acompanhar agora o que Jesus fez. Qual foi a trajetória do Cristo? E você pode acompanhar aí nas setas que estão tem algumas setas ali, ó. Então, a primeira, ele vai descer, e você vai ver do Gólgota, do lado do Gólgota tem uma seta, que coloca a descida dele para o seio de Abraão. Dá para ver quem está com o papel, e quem consegue ver no telão, desce para o seio de Abraão, é a primeira seta. Então, ele sai da cruz, eu vou seguir como está lá, e ele sai da cruz, e ele desce para o seio de Abraão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram da água. Então vamos lá, o Cristo sai da cruz, ele entrega o seu corpo físico, o corpo vai para o sepulcro. Aonde é que está o sepulcro? Está ali, tem que pegar o preto para não confundir. Aqui o sepulcro. Então o corpo vai para o sepulcro. Aqui o espírito e a alma desce para o seio de Abraão. Aqui é as famosas mensagens de Jesus, que você vê um monte de pregador conjecturar e falar, e Jesus falou isso, e Jesus falou aquilo. Mas aqui não é pregação para redenção, não é mais uma chance. É só dizer: ei, sabe aquele Messias que vocês acreditavam? Ele está aqui. Sabe aquela promessa que os profetas profetizaram? Sabe a promessa que Isaías, olha Isaías, falou? Lembra, Isaías? Eu sou o Messias. Ei, imagina, eu sou o Emanuel, Isaías, que você falava. Como a Bíblia diz em Hebreus, que vocês viam de longe. Eu sou o Messias. Eu sou o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe. Eu sou a rosa de Saron. Eu sou, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Essa é a mensagem. Imagina que mensagem poderosa. Jesus pegando desde o Gênesis. Eu sou o que ia pisar a cabeça da serpente. Eu sou, e assim por diante. Essa é a mensagem pregada. Aleluia, aleluia. Ah, glória a Deus. E acredito que o momento de mais dor, pelo menos no meu coração, quando falo sobre isso, é quando Cristo sai do seio de Abraão e ele vai para o lugar de tormento. O escritor de 1 Pedro,
ele vai relatar como ele imagina a mensagem que o Cristo prega. E olha que incrível, ele imagina que o Cristo chega ali e ele diz assim: vocês todos aí que viviam no tempo de Noé, e que enquanto a arca era construída não deram ouvidos à arca, eu sou o símbolo da arca. Eu sou a salvação dos homens. Mas como vocês não tiveram fé de acreditar na salvação da arca, vocês também não tiveram fé de acreditar em mim. É isso que o texto está dizendo. E ainda o texto diz que, o escritor vai dizer que o Cristo pregando, ele diz: só 8 se salvaram do mundo todo. E o Cristo vai dizer: e muitos de vocês tiveram oportunidades. Muitos de vocês poderiam. Mas eu vim dizer para vocês que o Messias, que vocês não acreditaram, venceu. Eu vim dizer para vocês que o Messias que vocês não acreditaram, daqui a pouco vai vencer a morte. Vai vencer o pecado. Vai abrir as portas do paraíso. E vai levar quem está no seio de Abraão com ele. Oh, aleluia. Imagina os gritos: me dá mais uma chance. Não, mas agora eu acredito. Não, mas a resposta é a mesma. Não, mas tinha os profetas lá. Tinha uma consciência dentro de você. Para o tempo da arca, a arca estava lá. Vocês não creram. Eu quero que você imagine aqui, ao fim da mensagem, a porta fechando. E essas pessoas do lugar de tormento, essas almas do lugar de tormento, olhando o Cristo subindo aqui. Ele chegando aqui, vendo Cristo estourando o cadeado do seio de Abraão. E olhando para todo mundo que está ali dentro e diz: vem comigo. Há um lugar preparado para vocês. Eu sou a redenção do meu Pai. Eu me sacrifiquei por vocês. Eu entreguei a minha vida por vocês. Eu carrego as marcas da cruz por vocês. E eu não saio daqui sem levar vocês junto comigo. Aleluia. Imagina que coisa linda. E a Bíblia diz que a terra treme, coisas acontecem. E dá muito tempo para falar sobre isso. Mas quando todo esse povo sai daqui, e o seio de Abraão então é transportado ao paraíso. Há quem diga que o Salmo 24 é para a Nova Jerusalém. Há quem diga que o Salmo 24 é para o próximo estágio que nós vamos falar aqui, que são... Aqui vai ser difícil para mim desenhar, irmão. Que aqui, para mim desenhar 2 tronos, vai ser muito difícil. É aqui, 2 tronos, olha que bonito. Há quem diga que o Salmo 24 é para a entrada do Cristo nos tronos, mas como eu creio que não existe um 4º céu, e que só existe o 3º céu, e ambos estão no mesmo plano, então o salmista canta, o Salmo 24 é nessa subida aqui: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, o rei vai entrar, aleluia. Imagina o anjo sondando, irmão, pelo muro, dizendo: mas ele não está sozinho não, oh glória a Deus. Quem é esse Rei da Glória? Poderoso na batalha, príncipe na guerra, Deus forte. Esse é o Rei da Glória, aleluia. Oh, graças a Deus que Cristo abriu o paraíso para mim. Que Cristo abriu o paraíso para você, aleluia. Ele venceu a morte, irmãos, aleluia. Como na aula passada a gente estudou, o último inimigo a ser vencido é a morte. Cristo já triunfou sobre a morte, aleluia. Não há mais inimigo que possa parar a sua igreja, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra pregar de 1 Pedro 3,19 significa anunciar, proclamar. E não tem nenhum sentido com salvação.
É a maneira que eu exemplifiquei para você. Ele foi lá dizer para eles, olha, é igual o juízo final. Quando você escuta, o juízo final, tem gente que não conhece a profundidade bíblica, e, não, tudo bem, eu posso fazer o que for, que daí no juízo final vai ter um julgamento, e vai ter um... Não. Juízo final é só para mostrar por que você foi condenado. É só para anunciar a condenação. No juízo final não tem júri, nem advogado de defesa e nem de acusação. É só o juiz de pé dizendo, você foi condenado por isso. Por isso. Por isso. É a ideia da conjectura pentecostal, o telão e tudo, nós vamos chegar lá. Vergonha eterna, é isso mesmo. Então vamos lá. Algumas verdades sobre o paraíso para a gente não esquecer mais. Tudo bem? Vamos recapitular para a gente não esquecer? Sabemos pela Bíblia que no paraíso os salvos estão em estado de consciência. Este local, ou seja, o paraíso, o terceiro céu, está na presença de Deus. E se você acompanhar o desenho, você vai ver que eu tenho que terminar aqui para você não se perder. Então vamos lá. Jesus desce aqui, prega aos espíritos que estão no seio de Abraão, proclamando, eu sou o Messias. Ele desce aqui, prega aos espíritos que estão no lugar de tormento, e dizem para ele, vocês não acreditaram e perderam o direito de salvação. Ele volta para cá, ele quebra as correntes, e a Bíblia diz do cativeiro, porque lembra que na parábola ninguém podia sair. Então eles estão presos aqui, Jesus quebra as correntes do cativeiro, pega todo mundo e leva para o paraíso. Chega com todo mundo aqui, todo mundo abraça Jesus, aquela festa toda, e então Cristo vai para o sepulcro. É aqui que eu falo, que eu acho que no sábado ele ainda foi lá matar a saudade, mas tudo bem. Então, a Bíblia diz que ele vem para o sepulcro, então, terceiro dia, Cristo vive. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro dia, Cristo vive. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que ele fica aqui por mais ou menos 40 dias, amém? Todo mundo dá para entender isso? Mais ou menos 40 dias. E aí vai ter na presença de Deus, e você vai ver aí o quarto tópico, para quem está com a folha, ou para quem está com o desenho. Depois, se der para mandar, até no grupo da igreja, alguém quiser salvar. Aqui, aí a Bíblia diz que ele subiu aos céus. Céus dos céus. Lugar do trono, da sala do trono de Deus. E, irmão, como é gostoso estudar sobre a sala do trono de Deus, aleluia. Lugar da sala do trono de Deus, aonde o seu trono já estava posto. E o Cristo chega e senta à destra do Pai, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, o paraíso é na presença de Deus, ou seja, aqui é o mesmo estado territorial. Dá para entender isso? Porque se eu não deixo isso claro para você, parece que tem um quarto céu, uma outra dimensão, e não é. É na presença de Deus, né? Então vamos lá. É um local de descanso para os crentes. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras os seguem. Coisa linda, hein, crente? A Bíblia está dizendo que até quando você chegar no paraíso, as suas obras vão seguir você lá. Você vai estar diante do trono de Deus e as suas obras estarão com você. Nós vamos chegar nesse tribunal de Cristo, os galardões, você vai ver como é incrível isso. E as obras vão seguir você até o trono de Deus, aleluia. Então o paraíso é um lugar de descanso pelo seu trabalho. Por isso, irmão, que aqui não é lugar de descansar. Aqui nós tem que cansar mesmo. A gente tem que cansar mesmo. Às vezes eu entendo você. É um desafio para você estar aqui nessa quinta-feira, nas terças-feiras da vitória. E muitos que trabalham no sábado também. Você acabou de trabalhar às 6 da tarde. Saber Deus você enfrentou lá hoje. Teu corpo está arrebentado. E daqui eu consigo ver alguém. E não é porque você quer. É o seu corpo está querendo desligar.
trabalhou o dia inteiro, cuidou da casa, cuidou do filho, fez de tudo. Mas ainda bem que você rompeu esse cansaço e disse: Senhor, eu vou lá, eu vou ouvir a tua palavra, aleluia, eu vou ser abastecido pela tua palavra. Vai valer a pena, vai valer a pena, ei, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Deus vai te dar descanso por todo esse trabalho um dia no paraíso, vai valer a pena, aleluia. Eu fico olhando quando o culto transcorre, e às vezes a gente está tão fixo aqui no altar, e os obreiros trabalharam o dia todo também, e estão em pé na porta o culto todo, e carrega uma coisa, e puxa outra, e faz isso, e faz aquilo. E quando tem congresso? EBO agora, coisa linda, inscrição já está acabando, mano, tem mais umas 10, se tiver. Vai ter gente cozinhando lá. A EBO inteira, e você vai estar aqui dando glória a Deus, e vai sair, e quem sabe vai reclamar do arroz ainda, porque não é no ponto que você gosta. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena, aleluia. Glória a Deus. Ai, meu tempo acabou. Deixa eu ler só algumas verdades sobre o Hades, rapidinho. Finalizando sobre o paraíso, é o local onde aguardamos a ressurreição, e é a partir desse local que nós receberemos um novo corpo, e nós vamos falar disso em outras aulas. Algumas verdades sobre o Hades. Após a morte de Jesus, nesse lugar não houve modificação. Então, o mundo dos mortos continua lá, no mesmo lugar. O poço do abismo continua lá, no mesmo lugar. O lugar de tormento continua lá, no mesmo lugar. Mateus capítulo 25, versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterna após o milênio. Podemos notar que nesse local o não salvo já sofre. E a gente vai ter que encerrar aqui. Então, entenda, aqui já há sofrimento. Então, no Novo Testamento, os que morrem em Cristo vão para o paraíso. Glória a Deus. Aleluia. Então, de novo, no Novo Testamento, os que morrem em Cristo vão para o paraíso. E os que morrem sem Cristo, lugar de tormento. Aqui é só o ensaio, presbítero Gessé. É só o ensaio do tormento. Então, morreu com Cristo, paraíso, morreu sem Cristo, já vai sofrer no lugar de tormento, que é o ensaio do inferno. E só depois, Apocalipse 20, versículo 15, e aquele que não foi achado escrito o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, e aí é o inferno. Entenda que eu termino agora, pastor. No dia do juízo final, lá em Apocalipse 20 e alguma coisa, Deus com seu poder, lembra que Satanás estava preso aqui, vai ser solto por um instante. Deus vai pegar Satanás, os seus demônios, a besta, o falso profeta e todos que morreram em condenação desde a fundação do mundo, e vai pegar isso aqui e vai lançar dentro do lago de fogo. E aí começa o sofrimento eterno. Fica de pé comigo, posso orar? Mas graças a Deus, pelo sacrifício do Calvário. O sacrifício do Calvário me poupou do lugar de tormento. O sacrifício do Calvário me poupou do lago de fogo. O sacrifício do Calvário me poupou da grande tribulação. O sacrifício do Calvário me deu o paraíso. O sacrifício do Calvário vai me dar a nova Jerusalém. O sacrifício do Calvário vai me colocar na presença do trono de Deus. Graças a Deus pela cruz. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que ela seja enraizada em nosso coração e que nós possamos aprendê-la, mastigá-la, executá-la e pregá-la a outras pessoas. Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade. Que o Senhor nos dê graça. Em nome de Jesus. Amém.